Próxima pergunta vem do Antônio de Lisboa. Nossa, eu estou morrendo de curiosidade, gente, eu já pedi. Identifiquem-se se vocês são a mesma pessoa que já perguntaram, não precisa nem pôr o sobrenome. Eu tenho certeza que eu já respondi uma pergunta de um Antônio de Lisboa. Então eu fico naquela curiosidade para saber se trata do mesmo Antônio ou se é outro Antônio. Então, por favor, lembrem-se, se porventura um ouvinte que já fez uma pergunta for fazer outra, eu sou o Antônio de Lisboa. É a segunda pergunta que eu faço. Pronto, eu já sei. Oh, então, que ótimo, já, né? É interessante isso. Para mim, realmente é interessante. Eu morro de curiosidade. Já de Almada veio várias, eu creio que podem ser ouvintes diferentes ou às vezes é o mesmo ouvinte. E é interessante saber isso. Muito bem, vamos à pergunta do Antônio. A pergunta do Antônio diz o seguinte. A educação de adolescentes é realmente algo complicado. Nós, os pais, nem sabemos como explicar as coisas aos nossos filhos. Tenho uma filha de 10 anos. Ela sempre rebelde, mas agora está a passar da conta. Não, está a passar de, como se diz, das marcas. Nossa, 10 anos deve estar assim na erupção do Vesúvio, né? A minha filha vive com a mãe e quando está comigo as queixas são constantes. A ver, creio que da mãe, então. E agora deu para não querer vestir nada que a mãe lhe compre. Pronto, ela está reclamando da mãe. Vestidos não quer, só quer andar de calças. Na escola sempre em confronto com os rapazes. Já fomos chamados à escola. O pior é que ela em tudo critica a mãe, a ponto de fazer polêmica por tudo. A minha filha é mulher. Não. A minha filha e mulher, lógico que já viu a mãe na praia. Peraí, que a frase não está. A minha filha e mulher, lógico que já viu a mãe na praia e em casa sempre andou descontraída. Ah, pronto, entendi. Ou seja, traje de banho, traje de praia e em casa sempre andou muito descontraída. Ok. Agora, acha tudo um escândalo. Ao ponto de ver a mãe e criticar por ela andar de calção ou mais descontraída em casa. Faz observações maldosas. Ande. A minha ex-mulher e eu pensamos se ela está confusa e terá orientação para lésbica, porque ela sempre é em conflito com os rapazes. Isso não é necessariamente razão para questões de orientação sexual. Ainda que pode ser, mas não. Pode não ser. Não quer dizer que uma coisa implique necessariamente na outra, tá bem? Se ela for lésbica, ela pode estar tranquila da vida com isso. Claro que penso eu que ela tem lá as informações de que ser lésbica deve ser mal, né? Deve ter aprendido isso. Agora que as coisas vão mudando, talvez ela esteja, se for o caso, em conflito. Aí tem que desfazer os conflitos, tá certo? Senão, claro, ela vai entrar para o armário, tá certo? Ninguém pensa em ter uma filha ou um filho no armário, não é? Então, isso precisa ser muito bem conduzido para que ela não se entenda como alguma coisa está errada comigo. Ok? Isso é muito importante. Certo? Agora, esses outros conflitos aí, isso podem ser muitas razões, essa coisa toda. Mas pronto, vamos continuar aqui. Ande, a minha ex-mulher e eu pensamos se ela está confusa e terá orientação para lésbica.
Ok, pode ser uma razão, pode ser. Aqui é praticamente impossível para mim, né, saber, porque a quantidade de informações é mínima, não é? Pode ser. Se for o caso, em primeiro lugar, não precisa nem esperar que a coisa aconteça. Agora, se for, precisa sim ser conduzido que ela perceba aprovação, admiração, certo? Que se isso for, e ela está entrando em conflito por isso, ela perceba que não há razão nenhuma para conflito. Tá certo? Então pronto. Agora, se não for assim, aí pronto, vamos ter um problema e certamente uma criança com uma péssima autoestima e vai entrar para o armário. Tá certo? Aí as consequências serão muito mais graves para ela. E daí depois ela sozinha vai ter que resolver essa situação. Ok? Porque normalmente, então, quando entra para o armário, aí a solução não vem de ninguém mais a não ser da própria pessoa. Porque ela estando no armário, ela não permite que ninguém entre. Tá certo? Fica absolutamente hermético isso. Ok? Pronto. Porque ela sempre... Tá, em conflito com os rapazes. Só quer calças. Isso pode ser um indício que também não quer dizer que seja pelo fato de ser lésbica, pode ser porque ela pode estar em conflito com a mãe biológica e está só contrariando tudo, né? Tudo que a mãe faz agora está tudo errado, né? Isso é a coisa mais normal do mundo na adolescência. Não é a coisa que a mãe faz, que o pai faz, que não sei o quê. Está tudo errado sempre. E aí vem aquelas coisas, né? Vai contrariar tudo. Isso, como tu dizes, realmente às vezes passa da marca, né? Pronto. E aí precisa, claro, de uma orientação, precisa sim de autoridade. Olha, cuidado da diferença entre autoridade e autoritarismo, mas sim precisa de autoridade. Ela precisa entender os limites, essas coisas todas. Isso é tudo coisa, né, muito importante na questão paternal, maternal, porque ela, pelo que eu estou entendendo, ela tem duas mães. Ela tem a mãe biológica e a mãe adotiva, né? A tua esposa atual. Pelo que tu dizes aqui, a impressão que me dá é que talvez ela veja as duas como mãe, né? Pronto, isso também é outra coisa que você teria que ver, né? Se ela vê as duas como mãe, né? Se ela vê mais uma ou mais a outra, pronto. Tudo isso. Agora, eu não estou vendo nada grave aqui. Certo? Não estou vendo nada aqui que não seja aquelas coisas basicamente naturais. Que pode estar um pouquinho mais agravada pela suspeita de que talvez ela possa ter alguma questão de orientação sexual não normativa e que sim, ela já deve ser uma garotinha de 10 anos que já ouviu todos os despropérios e impropérios sobre a questão da homossexualidade, por exemplo. Tá certo? Então, ela pode estar em conflito. Por isso, se for o caso. Ok? Por isso, daí é necessário que a família reverta essa questão. Estou dizendo, se for o caso. Tá certo? Deixe-me ver aqui, porque a pergunta é grande. Ela foi de uma página para outra. Eu tenho que estar andando para cima e para baixo para ver aqui a coisa. Pronto. Seguimos lá. Porque ela sempre convive com os rapazes. Só quer calças e se ver o cabelo... só quer calças e se ver de cabelo curto. E parece estar em confronto com a mãe. Bom, isso está mais do que óbvio, Antônio. Chega ao ponto de dizer à mãe... chega ao ponto de dizer à mãe: que vergonha, andas quase nua. Isso podem ser várias coisas aqui, vai saber o que ela andou ouvindo por aí, certo? Questões, pronto, ou pode ser simplesmente agora ela está contra a mãe e aí pronto, aí tudo que a mãe faz é ver a mãe como concorrente. Isso é possível também. Isso é totalmente possível também e seria uma outra coisa. Vê só, Antônio. Mas eu já vou te dar algumas indicações. Não entendemos. Andy, que é psicanalista, gostaria, por favor, que me desse uma orientação, porque eu tenho momentos que, não nego, me dá vontade de utilizar o método antigo. Uns açoites, porque acho que é fruto de eu
e a mãe lhe darmos, se calhar, carinho demais. Bom, aqui vamos esclarecer uma coisa, tá certo? Carinho nunca é demais. Talvez o que possa ser demais é a confusão que existe entre carinho e limites. Ok? Então, hoje nós temos um problema grande com isso, que é o fato de gerações, sobretudo em Portugal, isso é um pouquinho mais grave, porque as gerações anteriores foram gerações extremamente reprimidas, certo? Hoje são os pais liberais, porque querem dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. Isso é um fenômeno bem... certo? Então, dão todo o carinho que sim, mas esquecem que junto do carinho tem que vir os limites, as hierarquias familiares, né? O que não tem nada que ver com autoritarismo. Tá certo? Agora sim, autoridade do pai, autoridade da mãe, essas questões. E, às vezes, os pais não querem passar por aquela situação em que a filha entra em conflito com eles, porque eles vão se sentir maus pais. E, na verdade, ela só está fazendo um jogo, não tem nada demais aí, ok? Porque então os pais não querem se sentir, sentir que a filha não gosta deles, ok? Pronto. Então não tem nada que ver aqui com carinho demais, certo? Talvez tenham dado todo o carinho que sim, tem que ser dado, mas talvez ali tenha tido alguma coisa nesse sentido, tá certo? De o carinho ter vindo junto com alguma falta ali, de um certo equilíbrio nessa questão de controle e estabelecer limites, ensinar para as frustrações, né? Porque uma criança que não é ensinada para a frustração, depois ela se torna uma criança rebelde, muito rebelde, insegura, não sabe lidar com os nãos, que não tem como, né? não se ter nãos, né? O não de não ter passado num concurso, de não ter conseguido aquele emprego ou qualquer coisa assim. Então, esse é um problema, certo? Confundir carinho em excesso nunca fez mal, muito pelo contrário, mas quando o carinho é confundido com isso que eu estou dizendo. Bem, então, penso eu aqui, tem uma outra questão aqui, que é impossível saber, que talvez não se trate de orientação sexual, mas identidade de gênero, porque às vezes nessa idade a gente não tem que esperar ver o que vai ser, porque a gente não sabe, não tem como. Porque pode ser, se ela realmente quer ter o cabelinho sempre curtinho, gosta de roupas de homem, né? Menino, pode ser que seja uma questão de identidade de gênero, e aí também tem que ver se e aí conduzir as coisas para que ela se sinta o mais cômoda possível, segundo a identidade dela ou dele, se for o caso de identidade de gênero. E aí, agora, Antônio, são vocês, pai e mãe, que precisam aprender umas quantas coisas, certo? Sobre isso, se isso for a situação, se isso for o caso, tá certo? Para saber conduzir isso adequadamente, para vocês terem uma filha feliz, tá certo? Uma filha feliz. Cuidado aí com a questão das expectativas que pai e mãe cria para os filhos, sem saber se são essas as expectativas que eles querem ou se é isso que eles são. Uma coisa é o que eu suponho que ele é, ou que ela é, o que deveria ser, e qualquer coisa assim. Outra coisa é o que realmente é. E esse conflito que pai e mãe sempre fazem, porque são ensinados a fazer isso, agora isso começa a mudar aos poucos, mas são ensinados a fazer isso, ensinados a supor o que o filho é e deve ser, certo? E depositar sobre o filho as suas expectativas. Isso é literalmente um rolo compressor sobre uma criança e um adolescente. Okay? Então, isso se tem que ter cuidado. Eu não sou, como é que eu digo?
como é que é? Não sou assim docinho de coco no que diz respeito a isso. Temos que ter atenção para não estarmos transferindo coisas nossas para os nossos filhos, certo? Então aí continuando, foi uma interrupção acidental aqui. Continuando, então sim, aí nós poderemos ter uma adolescente, uma criança rebelde, certo? Normalmente estas rebeldias são muitas, ok? Sempre aqui é uma coisa complicada, porque se dá um exemplo de uma centena, né? Mas uma coisa básica é a criança começar a simplesmente se rebelar como um mecanismo de defesa inconsciente, dizendo: deixem-me ser o que eu sou. Quando a criança se sente pressionada, e às vezes os pais não têm consciência disso, isso é muito subliminar, muito subliminar, muitas vezes, essa percepção, né? Os pais subliminarmente deixam passar informações daquilo que eles querem, né? Daquilo que eles esperam, tá certo? Claro que aqui nós estamos falando das expectativas e dos sonhos, que normalmente são os sonhos dos pais, que eles só esquecem de detalhezinhos. É o sonho deles, não é o sonho dos filhos. É um detalhezinho, não é? É incrível isso, incrível isso. Mas essa é aquela ideia da herança, da continuidade, né? Pedaço, carne da minha carne. Quer dizer, esse tipo de coisa leva a umas situações, às vezes, bastante complicado, porque é carne da sua carne, mas não é cérebro do seu cérebro, nem mente da sua mente. São duas pessoas completamente diferentes e singulares, não é? Pronto, até que essa questão de carne da carne também, isso é uma coisa absurda, porque parece que um filho que não é, eu já falei isso aqui também, um filho que não seja biológico parece que é menos filho do que aquele que é biológico, mas isso já é uma outra questão. Então aqui nós temos essa situação que sim, pode ser rebeldia, né? E aí é importante encontrar uma boa, eu sempre digo, boa e profissional orientação, porque às vezes, Antônio pode acreditar, às vezes é uma questão de dar uma calibradinha e as coisas, pai, tudo fácil, tudo bem azeitado, né? Quando a gente põe um azeitezinho assim para as porcas e as engrenagens funcionarem bem. Agora, Antônio, por favor, como existe aqui uma questão, uma suspeita de vocês que pode ser alguma coisa relacionada à sexualidade, então peço-vos que, já estou falando em português de Portugal, né? Peço-vos, peço-lhes que procurem orientação, e a orientação adequada. Por favor, não vão procurar uma psicóloga da Associação Cristã dos Psicólogos. Aí é uma questão de escolha, né? E depois, então, pronto, ela que resolva o problema que a criança vai ter de se sentir, né? Bom, não vou entrar nem nessa questão do que esse tipo de coisa faz um adolescente ou um adulto vir a sofrer, né? Então penso que se tu já colocas essa questão, tu me fazes a pergunta, tu me colocas a coisa, me parece, e eu suspiro por isso, de que, claro, tu és de uma geração que talvez esses assuntos não eram assuntos fáceis de serem abordados, ainda hoje não é assim tão fácil, mas parece assim que não é um monstro de 7 cabeças, uma coisinha assim, tipo um monstrinho só de 3 cabeças, tá certo? Que já é muito bom, tu já colocas aqui aquela coisa toda, então não tem nenhuma monstruosidade aqui, nem nada,
E se for uma questão de sexualidade, aí é só buscar algumas orientações de como conduzir isso bem. E essa orientação pode vir de uma psicóloga. Agora, por favor, procurem uma psicóloga ou um psicanalista ou psicanalista, mulher, não é? Que tenha formação em sexualidade humana. Os psicanalistas todos normalmente têm, mas os psicólogos não. Não quer dizer que seja mais ou menos, por favor. Isso é uma questão de formação, tá certo? Então, é bom que se tenha um profissional que esteja, né, com todo esse conhecimento em dia, para poder dar as orientações devidas, inclusive para vocês. Porque muitas orientações, às vezes, ela não precisa saber, ela só precisa sentir. Só sentir, né? Se for uma questão de identidade de gênero ou de orientação sexual, ela só precisa sentir o apoio incondicional dos pais, essa, entre aspas, indiferença dos pais para o que quer que ela seja, sei lá, enfim, e então sim preocupar-se com o bem-estar dela, a felicidade dela, que é muito importante, sobretudo porque ela está na idade de 10 anos, daqui a pouco ela começa com as questões da própria sexualidade em si, ela vai entrar na adolescência mais avançada, então que ela tenha o aporte emocional da família para suas primeiras experiências amorosas, que pode ser fora das expectativas dos pais, ok? Então isso é preciso desconstruir e construir, que o que interessa é a expectativa dela, o que ela é, e não o que querem que ela seja. Ok? Pronto. Nesse sentido, se essa coisa for feita assim, direitinho, não vejo nenhum grande drama, nenhum grande problema. E se os pais souberem orientá-la bem, ela vai saber enfrentar os preconceitos tranquilamente. Da mesma forma, se ela fosse, não sei se ela é, até nem sei, não, enfim, se ela fosse uma menina de alguma outra etnia, por exemplo, que pudesse vir a sofrer racismo, que pudesse vir a sofrer xenofobia, ou pudesse vir a sofrer, sei lá, qualquer coisa, pronto. Preconceitos todos nós sofremos. Preconceitos todos nós sofremos. Tu terás sofrido preconceito certamente na tua vida, tua esposa também. Então não é agora, se a tua filha, porventura, tiver uma questão de orientação sexual ou identidade de gênero dentro ainda, né, que as pessoas não estão muito acostumadas, então simplesmente saber conviver e lidar com isso, construir nela um caráter forte, tá certo? Para saber enfrentar isso, como nós enfrentamos todos os preconceitos que nos apareceram pela frente durante toda a nossa vida. Estamos todos aqui muito bem, felizes, muito bem, obrigado. Não é? Então é a mesma coisa aqui, Antônio, quanto à questão da tua filha, ok? Se for o caso, Antônio, se for o caso, independentemente do caso, pode ser muito simples. Às vezes esses casos são muito mais simples, porque se ela perceber que está tudo bem, tudo se acalma, tudo se tranquiliza. Agora, de repente, pode que não se trate de nada relacionado à sexualidade e ser um problema maior. Okay? Então, quer dizer, uma coisa não tem nada que ver com a outra. Você precisa colocar todos os pesos e todas as medidas nos lugares certos. Tá bom, Antônio? Qualquer outra informação, qualquer outra orientação que porventura tu queiras e precises, fica inteiramente à vontade, inclusive de fazê-lo de forma privada. Ok? Tens todos os meus canais para poder entrar em contato comigo também nas vias privadas. Ok? Muito obrigado, Antônio, pela confiança. Um grande beijo para ti, para tua esposa e tanto para a primeira como para a segunda, né? Enfim, para a família, para a tua filha, certo? E gostaria muito, imensamente, de poder saber como está andando a situação. Gostaria imensamente, me farias assim, um grande favor de me dizeres daqui a algum tempo se foi a um psicólogo, uma psicóloga, um psicanalista, ou enfim,
foste buscar orientações a respeito disso e for acompanhando isso da forma mais harmoniosa possível.